Oi, pessoal. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante, que é sobre anomalia primária. Que é isso, né? E mais, né? Qual é a anomalia primária aqui na órbita baixa da Terra? Como ela se forma e como que ela te afeta diariamente para que a gente não ignore mais essa realidade astrafísica que ocorre na frequência astrafísica não só do planeta Terra, mas de qualquer lugar do espaço, qualquer lugar do universo isso se forma, certo? E é muito importante porque a gente vai ver como ela está se desfazendo, se desformando. Por que que está acontecendo isso? O que que isso reflete? Já é um reflexo, claro, dos programas, dos passos da regeneração planetária que nós estamos já começando a enxergar, porque chegou no nosso quintal as limpezas astrais do planeta. Então, se chegou no nosso quintal, a limpeza chegou na via física. Nós vamos ver como que ela vai se processar de hoje em diante aqui na superfície do planeta para todos nós encarnados. Então sejam muito bem-vindos, está começando aqui mais um vídeo, que eu tenho umas informações para trazer para vocês muito interessantes. Essa anomalia na órbita baixa que se forma dos planetas, principalmente planetas de categorias primitivas, mas principal ainda, como este nosso, que é expiatório, assim classificado e considerado, devido a baixo nível de consciência planetário, né, onde as pessoas são inconscientes. Inconscientes do quê? Da continuidade da vida, inconscientes de que são um espírito eterno. As pessoas ainda pensam que tem um espírito. As pessoas pensam que tem alma, né? Quando na verdade elas são um espírito, são uma alma e têm um corpo momentâneo, né, emprestado para a nossa experiência física aqui na tridimensão. Então a vida verdadeira e original é a eterna e é a extrafísica. Extrafísica porque não está nessa nossa frequência, não é nessa mesma frequência dessa nossa matéria física, é extrafísica. Uma outra taxa de oscilação atômica, por isso não pode ser percebida pelos nossos sentidos do corpo físico, limitados pelos 5 sentidos que são. Mas essa realidade mais real que a nossa física, a extrafísica, originária de tudo, ela tem um comportamento muito interessante, que ela é formada, é claro, através das emanações mentais nossas, desencarnados e desencarnados, dos espíritos, dos habitantes do universo, certo? E toda a energia que a gente processa, toda a energia que a gente pensa, a gente processa, tudo que a gente sente, a gente molda e forma a energia. Essa energia gera forma pensamento. Vocês já ouviram falar sobre isso. O que acontece com a forma pensamento, né? Ela se aglutina e se aglomera, tá? E forma os pensamentos que a gente chama de negativas, ruins, deletérias, né? Já vou explicar melhor sobre essa questão sobre o que é negativo, o que não é, por que é chamado de negativo. Mas essas formas energéticas, elas se aglutinam e se aglomeram nos astrais ao redor, e tudo que é semelhante no universo se atrai. Logo, essas formas, pensamentos, essas emanações de intenções baixas, de baixo padrão vibratório, elas vão se aglutinando. Elas são formadas por mim, são formadas por ti, são formadas pelo Alan, são formadas pelo pessoal, são formadas por todos, são formadas por vocês de casa, por vocês dos comentários. Sempre que a gente pensa, a gente emana, ou seja, a gente qualifica a vibração. A gente emana uma energia. E essa energia no universo ela vai se aglutinar com tudo que é semelhante. Logo, existe um local do planeta Terra que reúne todas as emanações deletérias emanadas por todo o planeta. E pasmem, e acreditem, esta forma aglutinada, gerada pela recepção da energia de todos, emanada de todos, se torna um ser autoconsciente, porque ele recebeu uma quantidade suficiente de energia de uma determinada qualidade e cresceu naquilo. E isso se torna uma entidade, se torna uma entidade sustentada por essas vibrações, por essa energia. Da mesma forma como a aglutinação das nossas células chegam ao nosso formato físico e, eventualmente, o dispositivo capaz de captar a consciência cósmica, nosso rádio, nosso corpo biológico, o rádio, capta a consciência cósmica.
Isso é chamado de anomalia, é gerada devido a emanações de pensamentos negativos da humanidade, gera uma que se chama anomalia. Por que anomalia? Porque é um excedente energético sem procedência. Tu poderia chamar de um tumor, poderia chamar de um câncer, poderia chamar... Enfim, é uma anomalia. E como que seria essa anomalia? Qual seria o formato? Lógico que a gente, quando fala de planeta Terra aqui, a gente sempre quer um formato para alguma coisa. Mas os planos sutis, lembrem-se, os formatos quais que são? São muito mais diferentes, são mais livres da forma e dos encaixes e dos moldes. Como seria o formato desta anomalia formada pela recepção das exudações planetárias, deletérias ou negativas? Como que ela seria? Ela não teria que ser ligada a todos, não teria que ter ramos de ligação, fios de ligação entre todos, que tá vindo energia de todos para ela. Sim, e claro, ela cria ramificações mais intensas, onde puxa de muitas regiões, e se assemelha, assim, a um polvo, né? Essa anomalia se assemelha a um polvo, e cheio de seus tentáculos, porque ela está atuando em todos que, no seu rádio biológico, sintonizam com essas frequências. A gente aqui no canal tanto fala sobre a psicosfera da Terra, né? Tem total correlação com a psicosfera da Terra. E esta entidade formada essas exudações planetárias deletérias é a grande entidade que perpetua toda essa energia. Porque no universo tudo precisa se alimentar. E essa energia, esse ser formado por isso, essa anomalia, esse câncer, essa anomalia precisa se alimentar. Do que ela se alimenta? Sim, da energia dela. Ela precisa de mais energia dela, que a gente considera deletéria, que a gente considera sofrimentos, raivas, angústias, medos. Medo, então, prato cheio, prato fundo. É o prato livre da balança para ela. É o medo. Então, elas precisam se alimentar. Assim, tu também. Tu, ao pensar, tu gera formas pensamento. Essas formas pensamentos criadas pela tua mente vão ficar em volta de ti, esperando alimento, porque tu se torna responsável por aquilo que tu crias e cativas. Se tu cativas esses pensamentos, eles ganham uma casa, a tua aura. Tu cultiva, tu tá sempre pensando neles, tu tá sempre alimentando eles, e eles vão querer o quê? Mais alimento. Então eles vão provocar inconscientemente em ti aquela sensação ruim para que tu sinta aquilo, para que ele se abasteça esse alimento. Isso é chamado de corpo de dor. A gente já falou em outras oportunidades aqui no canal sobre a existência desse corpo de dor. Uma pessoa que sofre, que chora, que é depressiva, acredite, ela quer chorar, sofrer e ser depressiva. Ela quer, porque ela precisa alimentar um campo de dor grande. E esse campo de dor tem fome, se alimenta diariamente, várias vezes por dia, mandando pensamentos que gera aquele sentimento, aquela sensação, aquela dor, aquela coisa que volta para a aura e alimenta aquele campo de dor ali. Se a pessoa fica muito tempo com isso, esse campo de dor vai se expressar como câncer na via física, uma doença física, psicossomática. Enfim, o micro é igual ao macro. Este ser, pessoal, se alimenta, então, e necessita dessas energias deletérias. E quais são os instrumentos deste ser para gerar as energias que ele se alimenta? Seres humanos, encarnados e desencarnados. Então ele necessita desse tipo de vibração, desse tipo de energia. Mas veja bem, este ser, essa anomalia, porque que nome que tu vai dar para isso? É conhecido como anomalia. E anomalia primária porque essa anomalia gera subanomalias. Mas todas tendem a canalizar para a anomalia primária. E ela se estabelece na órbita abaixo da Terra. É uma região lá acima das nuvens, por ali, que é chamada de órbita abaixo, onde tem até alguns satélites, até alguns aviões. Já tivemos aqui no canal relatos, né, de colônias astrais que ficam sob as nuvens, e lá é por umbral, né? Umbral pesado acima da crosta. Então ela se situa na órbita baixa, se alimentando, e quem tem olhos para ver, no lado extrafísico o pessoal tem equipamentos para aferir, para medir, para olhar
né, essa frequência de energia, e naquela frequência de energia, né, o próprio André Luiz nos relata nos livros dele, né, que esses dispositivos são capazes de girar e ver as diferentes frequências que habitam no local. Por exemplo, se tu gerar o suficiente, tu vai começar a ver ondas de rádio. Se tu girar mais, tu vai começar a ver as ondas Wi-Fi. Se tu girar mais, tu vai ver outras ondas. Se tu girar de alguma certa forma, tu vai ver as formas pensamento, auras, campos áuricos, as diferentes camadas dos campos áuricos, enfim, de tudo se pode ser visto. E essas anomalias, obviamente, são vistas e aferidas por equipamentos, e essas pessoas são capazes de ter consciência, sabem e veem, já tem seres que nem precisam mais desses equipamentos para isso, sabem e veem essas anomalias pairando como se tivesse um organismo, um polvo gigante abraçado na Terra, fazendo assim, se alimentando dessas sobras energéticas. Por que sobras energéticas? Porque é as energias que não têm procedência. Uma energia que tu transmuta ela em negativo, ou seja, a energia, o prana está aqui, neutro, né? Mas tu tem um pensamento ruim. Ai, minha dor, já ativou teu campo de dor se alimentou e alimentou o campo planetário. Então tu gerou uma energia negativa. O que essa energia negativa vai fazer? O que ela vai produzir? É uma energia que não tem procedência. Procedência ela tem, né? Ela não tem... procedência para onde vai? Ela não tem procedência. Vai para onde? Vai para anomalia. Né? Ela vai se juntar com todas as outras energias desse teor. Então, aglutinando de forma suficiente que vira um mega campo de dor planetário. Em resumo, é isso. E o que acontece, então? A que estágio estamos? Eu tenho excelentes notícias para vocês no vídeo de hoje. E que, inclusive, é o motivo de eu fazer esse vídeo, porque as anomalias primárias do planeta Terra estão pelo dia do fim. E é o que eu quero passar para vocês hoje, para vocês entenderem o porquê nosso papel nisso. Quero lembrar vocês do Radio Show. O Radio Show vai acontecer agora, dia 1/7. É um evento maravilhoso que te traz grandes oportunidades. Oportunidades de conhecer a mesa onipresente. Eu estou aqui com uma representação pequena dela. A que tu vai receber em casa é grande, maior, em acrílico, para que tu possa usar a plataforma onisciente. Uma revolução. Sem dúvida alguma, uma revolução total que vem pro planeta. Eu não sei que procedência vai ter isso no planeta. E eu quero apresentá-la para vocês no dia do Radio Show e mais, trazer oportunidades para vocês, para que vocês sejam terapeutas com a plataforma onisciente. Porque como ela é onisciente, ela sabe tudo. Tudo que tu precisa, tudo que a pessoa precisa, tudo que todos precisam. A solução, o problema, onde é que tá a solução. Tudo! Imagina que terapeuta tu vai se tornar? Pois é. Então eu vou trazer também esta oportunidade no dia do Radio Show, só para quem estiver no link do QR Code aqui. Só. É um evento fechado que exige um nível de consciência bem elevado, por isso não vai ser transmitido ao vivo aqui no canal, tá bom? Então essa anomalia, pessoal, da órbita baixa está se reduzindo. Por quê? Bom, a gente tem que pensar em algumas coisas para entender o porquê que ela está se diminuindo. Porque assim, por que existe o mal no universo? E aqui no canal a gente sempre diz que o mal está a serviço do bem. Está a serviço do bem, porque nos fortalece, faz com que a gente aprenda, faz com que a gente entenda o que é a realidade, abandone ilusões, nos testa, nos coloca à prova, né? Até as coisas que acontecem pro ruim, que a gente diz que é ruim, na verdade não são ruins não, hein? Se a gente for ver com os olhos da alma, os olhos maiores, os olhos do propósito, do teu espírito, aquilo lá foi super importante no teu aprendizado. No momento a gente considera ruim, mas se a gente olha para o passado e diz, não, aquilo lá foi exatamente ali que eu aprendi, ali que eu cresci muito, ou foi graças àquilo que eu deixei de fazer outra coisa que teria sido ruim. Então a gente acha que o mal é mal, só que o mal está a serviço do bem. Só que é essa energia que precisa ter uma canalização correta, senão ela se transforma nessas energias que, para não ficarem estagnadas, o universo permite que elas sejam processadas por outras entidades, que a gente aqui então chama de mal. Tá? Porque o Deus é libertador, ele é livre, liberdade, infinitas possibilidades. E se ele é infinitas possibilidades, ele é infinito. Então a gente não tem a noção da grandiosidade que é o universo. A gente não tem noção da grandiosidade porque ele é infinito. E o que pode acontecer no infinito? Tudo. Tudo, ainda mais com Deus, liberdade. Então existem seres no universo que têm grandes escalas de energia. Por exemplo, nós. A gente só consegue vir aqui para o planeta Terra porque a gente se dividiu
em mais de 1.700 porções. Sabe a mônada? Porque o Deus, na criação, ele criou toda a energia, e a energia, para poder experienciar aqui no nosso nível de energia e frequência da matéria física, precisou diminuir muito o nível de energia para a gente conseguir ter a experiência de viver em um local onde não existe muita consciência, onde a consciência é fraca, é baixa a nível de consciência. Seres solares, já ouviram falar? Pois é, são seres solares, por quê? Porque eles são o Sol. Então, acha que o Sol pode vir aqui para a Terra? Não, acaba com tudo, não é? A magnitude daquele ser arrasa com tudo. Os próprios mentores sempre falaram, né? Que Jesus veio para a Terra em 10% da capacidade energética dele. E mal o corpo dele aguentava. Ele escorria sangue no suor. Ele era gigante, com um corpo projetado pela fraternidade para aguentar passar 36 anos com ele aqui na Terra. Bom, muita energia a gente tem, então a nossa mônada, que é a nossa super alma, se fragmenta em 144 fragmentos. Esses 144 fragmentos se fragmentam cada um em 144. E mais um pouco ainda. E chega na nossa consciência. Por isso que todos somos um, porque se tu for juntar tudo depois, é tudo uma coisa só. Mas a gente vai por subgrupos de mônadas, ou seja, nossas mônadas formam, nossa super alma forma 12 espíritos. Eu sou um deles. Dos meus 12. Os outros 11 são minhas almas gêmeas, que assim chamam, né? Do meu grupo, da minha super alma. E então a gente se fragmentou para poder experienciar esse mundo aqui na Terra. Com um nível de consciência baixo, onde a consciência é baixa. E aqui nesse nosso universo, os seres estão aí tentando e testando as coisas, né? Cada um está indo segundo sua índole, sua moral, né? Mas no universo eu quero dizer que existem seres que são super almas. Antes de se fragmentar, eles são muito grandiosos, com muito poder. Só que, então, aí que veio a história do anjo caído, né? Porque um desses seres resolveu ir... não é contra Deus, mas ele teve um ego não resolvido, digamos assim, que o ego está na mente, né? E ele teve um ego não resolvido que é... Por que não posso superar Deus? E eu fazer as minhas coisas e governar e reinar da minha forma, né? E através disso, então, começou a criar seu próprio império. Então aconteceu isso nesse universo infinito aí, lá num canto, em outro. É infinito. Isso pode ter acontecido em vários locais. Enfim, tomaram-se galáxias. Tomaram-se muito... Que nem aqui na Terra estão quase fazendo... Estariam fazendo isso aqui na Terra, no micro e no macro, né, gente? Acontece em âmbito maior também. É só descobrir a tecnologia, só descobrir como. Eles são altamente sábios, cientistas, com uma inteligência muito grande, com um tamanho muito grande, com energia muito grande. Então eles chegaram a dominar regiões de galáxias. Há quem diga que chegaram a dominar galáxias inteiras, né? Uma delas teria sido Andrômeda, no passado, há 300... Não, muitos anos atrás, muitos mil anos atrás. 350 mil anos, eles vieram para a Terra. 350 mil anos, né? E não só esses seres que estavam espalhados pelo universo, mas eles vieram para a Terra de outras galáxias, porque eles já foram... porque a fonte criadora e os prepostos da criação, né, deram um limite para eles, apesar de que Deus é infinito, mas qual que é o limite que o preposto criador deu para estes seres? Que é o arbítrio dos demais. Eles só podem fazer dentro daquilo que existem seres que merecem. Como assim seres que merecem? Seres que atraem. Eles só podem infringir coisas frente a seres que atraem aquilo. Se não tem seres para atraindo um mal, é o limite deles. Eles não podem fazer nada, porque eles não estão atraindo, é energeticamente inviável. Já definido pelos prepostos, é uma lei física. Eles não precisam nem fazer nada, não precisam nem vir com bastão, assim, ó, pum! Já está feito. Pelas próprias leis universais desse laboratório universal nosso. Que é esse assunto para um próximo vídeo. Recomendo a tua inscrição aqui no canal. E também que deixe o like, compartilhe esses vídeos com as pessoas que tu queira expandir a consciência, a percepção da realidade extrafísica e física do mundo, sempre com muita consciência e amor. E daí o que acontece, né? Esses seres estavam aí, fizeram coisas, vieram aqui para a Terra há cerca de 350 mil anos, né? E vieram de várias estrelas, né? Estrela
Zeta Reticuli, né, que a gente conhece aqui pelos Zeta Draconianos, né? De Draco, que a gente conhece pelos Draconianos, né? Os satanistas, porque vieram da estrela Satã, né? Aí a origem da palavra, né? E vários outros lugares, né? Do próprio Andrômeda daquela época, né? Só que esses seres, olha, eles tinham um outro nível de energia diferenciado e eles tinham uma densidade energética muito grande. Então eles não podiam encarnar aqui na Terra, eles não podiam vir para a via física da Terra. Você tá vendo como eu tô falando tudo ainda do extrafísico? A nossa ciência ainda tá procurando a vida no físico, né? Não, eu tô falando ainda do extrafísico. Eles nem podiam vir encarnar, porque eles tinham outra taxa de energia, outra frequência, outro padrão, então eles nem encarnar ainda não podiam aqui na Terra. E até hoje não podem, eu vou explicar o porquê. Então eles reinam no extrafísico. Então, vejam como extraterrestres não é coisa do físico, é muito mais do extrafísico do que do físico. Óbvio que tem no físico, mas é muito mais do extrafísico, tá? Os que tem no físico é fichinha, perto dos extrafísicos. Porque eles têm um nível de energia muito maior, um potencial muito diferenciado, então eles não têm como encarnar. Os corpos da Terra não são preparados, não conseguem suportar o nível de energia e mais do que o nível de energia, o nível de organismo, né? A gente já falou aqui que todos os caracteres dos corpos precisam ser adaptados para receber um espírito. Por exemplo, se tu for um espírito que for degradado da Terra e for para um dos planetas do exílio, tu vai levar mais de 1000 anos para chegar lá? Não. Chegar lá, tu chega instantaneamente com as tecnologias da fraternidade. Tu vai levar mais de 1000 anos adaptando os teus caracteres biológicos para poder adentrar um corpo do outro planeta. Porque tu vai ter que modificar a forma do teu estômago, tu vai ter que modificar a forma do teu intestino, tu vai ter que modificar a forma que tu gera dentes, tu vai ter que modificar a forma que tu gera cérebro, porque o cérebro é um quarto do tamanho. Tua energia ia pifar o outro computador que nem Jesus pifou o corpo dele aqui. Né? Tu tem que adaptar todas as tuas características a entrar na forma, a gerar a forma certa do outro corpo, senão o corpo sai deficiente, não nasce, não consegue, tem problemas. Então tu tem que fazer toda uma adaptação. Então esses caras também não poderiam entrar aqui na Terra, porque eles não têm como, eles não são compatíveis com os corpos da Terra. Mas é um planeta maravilhoso, eles vão reinar no extrafísico, fazer tudo o que eles têm que fazer de trabalho para adaptar os caracteres biológicos, não só deles, mas adaptar os nossos corpos biológicos para que os nossos corpos passem a encaixá-los. Por isso eles querem a hibridização da humanidade, tá? Para que o corpo humano possa permitir o adentramento deles, porque eles querem vir para a via física do planeta. Por quê? Porque é muito melhor estar no físico. As coisas são definidas, são limitadas, eles estão seguros, estão mais protegidos. Eles reinam, né? Eles já reinam hoje. As próprias vias físicas são formadas por eles, por quem eles manipulam. A gente ainda vai ver nesse vídeo. Tudo tá nesse vídeo ainda. Então, eles precisaram adaptar os caracteres biológicos deles para participar aqui da via física do orbe. E foram fazendo isso, né? Estão fazendo isso, estão tentando, inclusive, elevar a temperatura do planeta para a casa da cerca... chegar a 50 graus nos locais que eles querem habitar, porque eles vieram de mundos que são mais quentes. Imagina, lagartos. Como é que lagartos vão encarnar no nosso corpo? Não conseguem formar. Dragões, como é que vão? Não conseguem formar. Então eles estão fazendo todo esse processo para vir aqui na Terra. Então eles vieram há muito tempo, né? E quando eles vieram com maior intensidade para fazer os movimentos, eles inclusive alteraram o eixo da Terra, né? Que isso foi há 26 mil anos, né? Que é um ciclo de precessão da Terra. Eles alteraram o eixo na inclinação em 23 graus. Para quê? Para que a Terra pegue uma diferente incidência solar. Enfim, para começar as adaptações planetárias, para que eles... Gente, eles pensam, tu viu, né? Eles pensam longe, né? A gente aqui quer pensar perto, né? Eles pensam lá na casa daqui 26 mil anos, né? Quando meu projeto estiver pronto. Vamos começar a fazer isso, Léo, porque daqui 26 mil anos, eles pensam longe e tu pensa aqui distância. Né? Por quê? Porque eles se identificam com o quê? Com a vida eterna. Eles têm pressa? Não têm pressa. Eu já vi um cara uma vez, um ser super do mal, e ele disse que eles estavam furiosos com ele porque eu não sei o que ele estava planejando e levar 1000 anos. E ele, qual é o problema de levar 1000 anos, entende? E ele disse que uma das grandes capacidades das trevas era a paciência, que nem nós encarnados não temos. Porque eles sabem da vida eterna. Eles fazem projeto para 26 mil anos. Então eles tinham um projeto para daqui 26 mil anos, nós vamos estar começando já, né? Só que, claro, eles achavam que ia ser menos tempo que isso. Porque, claro, eles não contavam com todo o apoio com toda a contraparte da luz e com a tomada de consciência planetária
que hoje vem acontecendo com todo o projeto de transição, que os comandos de transição planetária viriam para a Terra, operar a transição. Isso aconteceu há 450 anos só. Estamos falando de hoje, na data cósmica, né? Então, eles não têm pressa. Mas, enfim, há 26 mil anos eles começaram a fazer esses movimentos na Terra e instalaram até uma grade magnética na Terra para alterar a frequência, a vibração, enfim. E daí começaram a fazer isso tudo mais. Trouxeram equipamentos, tecnologias, armas escalares para botar a ideologia deles no planeta. Sim, se governa no planeta por ideologias. Se tu não sabe, cuide a próxima eleição. Armas e tudo mais, né? Só que, claro, a luz tem muito mais poder que a sombra e quando a treva dá um passo, a sombra já tá lá esperando, né? Com as coisas tudo resolvidas, né? Então a estratégia da luz também foi se montando, foi se adequando, foi se adaptando para que isso não acontecesse, né? Mas foi nessa época que começou a formação da anomalia. Sim, porque desde aquele tempo, né, toda a manipulação do pensar da Terra, que foi o final da Era de Ouro da Terra, né? Quando caiu o Egito lá, que começou a Era das Trevas na Terra, que a gente já explicou aqui também no canal em outro momento como que isso acontece, não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Mas então começou lá a formação dessa anomalia, de acordo com as pessoas perderam o propósito, as pessoas perderam a ideia do transcendente, as pessoas perderam o contato com a vida extrafísica, né? Houve um incidente solar onde nos desconectou do plano extrafísico, né? A gente dorme e não continua a vida no extrafísico, a gente só tem a vida física, então a gente esqueceu da existência do extrafísico, a gente passou a ter crenças, a gente passou a acreditar ou não nas coisas, porque a gente parou de ter certezas, começou a ter dúvidas, a anomalia começou a ser formada. Começou as dúvidas, começou a anomalia. Você se lembra o Vale das Dúvidas que existe no Umbral? Já fiz um vídeo sobre isso. Posso deixar a recomendação aqui em cima, o Vale da Dúvida, se tu quiser ver por que se forma. Porque é um vale, existe um vale da dúvida, tudo cai lá. Enfim. Daí começou a alimentação dessa anomalia primária já naquela época lá, na queda do Egito, né? E foi se tornando. Só que olha só, muitos anos se passaram e a anomalia só foi crescendo porque os habitantes do planeta físico e extrafísicos foram aumentando e com eles a anomalia foi aglutinando toda esse pessoal. E nós nos incluímos porque estamos aqui hoje, né? Esse pessoal aqui na Terra. Só que aconteceu algo lá por volta de 1970. Né? Em 1970 houve um decreto da luz, né? Porque a anomalia estava crescendo sem paradeiros e foi visto que comprometeria a regeneração do planeta, que deveria dar uma guinada diferente ali, porque senão a anomalia ia tomar conta, o planeta ia cair para a Terra cruz e os projetos de regeneração não aconteceriam, né? Então esse comando planetário que iniciou a transição planetária há cerca de 250 anos atrás aqui no planeta, o comando especializado em transições de mundos, eles fazem isso às vezes até com vários mundos em paralelo. Eles são equipes especializadas em transição de mundo, tá? Eles fazem isso nos planetas, estão acostumados com esse processo de transição, por isso que eu digo, fiquem tranquilos, vai acontecer tudo certo, vai dar tudo certo. Inclusive, o vídeo de hoje é para comemorar isso, porque vocês vão ver o que está acontecendo com a anomalia. Não, por favor, não digam que eu estou enrolando, porque sempre tem comentários dizendo que eu estou enrolando. Não, eu estou compondo todo o cenário necessário para termos a mais ampla compreensão possível do cenário, tá? Para que fiquem bem conscientes de uma realidade que acontece física e extrafísica do planeta, porque vocês aqui desse canal já têm esse nível para esse tipo de compreensão, tá? Eu acho que o pessoal desse canal aqui não é pessoal de videozinho de 10 segundos que passa, que não traz muita coisa, né? Que é uma coisa completa para realmente ter um novo panorama da vida. Bom, então, em 1970 houve esse decreto, e o decreto foi para dar uma freada nisso tudo. E o decreto foi de capturar os topos das pirâmides dessa engenharia, né? Porque essa anomalia ela é alimentada, então ela acaba controlando todos os seres pelos bastidores, que nem o corpo de dor da tua própria aura te comanda. Te comanda, porque se tu é uma pessoa que gosta de sofrer, que sofre muito, é porque tu tem um corpo de dor e sofrimento. Uma rejeição. Rejeição é um corpo de dor que fica pairando aqui. Eu me sinto rejeitado. Então tu vai estar sempre se sentindo rejeitado. Tu vai ter medo, tu vai andar assim, tu vai querer agradar as pessoas para que elas não te rejeitem. Só que então, e nisso tu alimenta esse teu campo.
Nisso tu alimenta esse corpo de dor. Então tu tá vendo como tu é teleguiado por algum corpo de dor? Tá vendo como as pessoas do planeta Terra são teleguiadas por um campo energético de dor que elas criaram, que elas se envolveram, que elas, por algum motivo, né? Porque corpo de dor é ligado só no ego. O ego é igual a mente, igual a corpos de dor. Tudo que tu tem de ego, tu carrega um corpo de dor que precisa se alimentar. O ego, ele vive assim, ele é um campo energético da mente que precisa se alimentar em todos os sentidos, né? Se tu se identifica com um pobre coitado, ali tu tá alimentando aquilo. Tu tá alimentando aquilo e tu vai precisar alimentar aquilo do pobre coitado. Então inconscientemente, tu vai achar motivo pra isso. Nem que seja se tornando um. Com certeza já é daí, no caso. Porque tu é Deus, seja feito sua vontade. Mas, tu é um sofrimento porque tu se sentiu culpado de algo. Pronto, outro corpo de dor. Tu não vai se sentir merecedor das coisas. E tudo que tu fizer, tu vai ter que se sentir culpado. Daí o teu subconsciente vai te sabotar, porque tu vai ter que fazer alguma coisa inconscientemente, só pra se sentir culpado. O teu corpo de dor tava com fome, ele precisou criar alguma coisa inconscientemente, tu se auto-sabotou pra gerar aquilo lá, pra aquilo lá ser alimentado. Então é isso. Então agora tu imagina, a anomalia. O que ela faz? Ela faz exatamente o mesmo. Ela conduz o planeta, todos os habitantes, para ela ser alimentada. E as pessoas inconscientemente são conduzidas pelo quê? Pelo seu ego. Sim, porque se tu não cai nesse papinho dessa energia, se tu já resolveu, se tu já tá ok com ela, a mesa pode te ajudar nisso. Tu não cai no papo da energia, tu não é ligado pelo campo. Vocês vão entender melhor, entendeu? Então, realmente tá todo mundo sob um tentáculo energético na Terra. Tá. Campo de dor planetário, anomalia primária chamada, tá? Só que ela está sendo desfeita, a gente vai ver aqui, tá? Porque em 1970 teve esse decreto para capturarem as cabeças das pirâmides. O que é as cabeças das pirâmides? São os maiorais, os anjos caídos grandes, né? Que são seres altamente poderosos. Altamente poderosos. Poder psíquico incrível. Só de falar assim ó, com a pessoa, eles utilizam uma técnica chamada de rapport. Não sei se alguém aí conhece. Digam nos comentários. Só com a técnica de rapport ele faz o que eles querem. O que eles querem. Ele olha pra pessoa assim e a pessoa... Amém. O poder mental que esses seres têm. Fora o poder energético, eles desligam o equipamento, fazem explodir luz, fazem, acontece. E eles têm legiões subordinadas a eles. Né? Que são seres que vocês devem estudar nas literaturas espíritas, espirituais, espiritualistas. Enfim. Então, o que aconteceu? O decreto foi para que os maiorais fossem removidos. Né? Aqui a gente chamou isso sobre o processo de evacuação dos umbrais. Né? Está certo, faz parte desse processo de evacuação dos umbrais. A gente já vai falar mais dele a seguir. Então, capturaram os maiorais. E o que aconteceu? Deu uma desestruturada bem boa nos que ficaram. Porque os que ficaram menos fortes, menos poder e mais perdidos, sem a cabeça diretora, né, dos projetos, dos planos. É a mesma coisa que pegar o dono da empresa, que conduzia a empresa, e tirar ele de lá. A empresa tem altos riscos de que, se alguém não assumir, que tenha um mesmo propósito e diretriz, perca os rumos daquela empresa e, né, enfim, as chances são grandes. Até porque não haveria outros com aquele poder, nível de energia deletéria tão grande para estarem nesses cargos. Então eles foram removidos, né? E o que aconteceu, né? Com isso, já começou a desmembrar a anomalia primária, né? Começou a desmembrar braços de articulação dessa anomalia para a operação física e extrafísica da crosta da Terra, e não só da crosta, né? Todos os umbrais das colônias extrafísicas das regiões superiores da Terra. Todas as camadas da Terra sofreram alterações, né? Então, começou a ser dissipado, desde 1970, por volta ali, né? Começou a ser decepado o polvo da anomalia primária. Ele foi diminuindo. E o que foi acontecendo, né? E a informação que se tem é que esse desmembramento foi acontecendo, essas limpezas foram acontecendo dos maiorais, foram sendo removidos, foram sendo tirados nas limpezas do umbral, e que em 2019 foi encerrado esse processo desta fase das limpezas umbralinas grossas, né? Umbral grosso que se diz. Que em 2019 só restava então a cabeça desse povo, com filamentos muito pequenos tentando sair assim da cabeça desse povo, né? O núcleo, o cerne
desse povo só estava nessas condições já em 2019. Veja que coisa. E olha o que aconteceu, né? O que resta? Já que saiu os grandes pesos da Terra que alimentavam essa anomalia e esse campo negativo da Terra, já que estes seres saíram, o que restou? O que restou emanando e alimentando esta cabeça, que ficou em tamanho bem reduzido, essa anomalia? O que restou, né? Bom, eles fizeram também as reurbanizações do astral, que começou depois disso, né? Limpeza do astral e reurbanização é diferente. A gente já falou sobre isso, né? Porque a limpeza, quando se tira essas grandes cabeças, essas grandes trevas, essas grandes sombras, o que acontece? Muda o panorama dos astrais, porque o astral ele é formado pela mente. Uma mente árida, uma mente seca, uma mente ácida, uma mente depressiva forma buracos, vales, secura, requidão, lama, poças, vales. Mas se não tem mentes lá, nesse estado, o que a massa morfa universal faz? Se reestrutura, para de ter vales, para de ter regiões secas, para de ter regiões escuras, para de ter lama. Começa o quê? Nascer plantas. Começa a ter terrenos bonitos, áreas verdes. Por isso acaba tendo a reurbanização astral, porque quando tu tira todos os maus do inferno, o inferno não fica mais um lugar mau. Né? Se tu botar todos os anjos, tirar do paraíso e botar no inferno, o inferno se torna um paraíso. Não é? Se tu tirar todos os diabos do inferno e levar pro céu, o céu vira o inferno. Quem faz o ambiente são as pessoas. Tá? Ainda mais em se falar do plano extrafísico. Daí tu já viu, é papimba. Né? Então, a reurbanização astral, quer falar. A reurbanização astral é fruto das evacuações, tá bom? Então, o que aconteceu? Só que daí, em 2021, começou a limpeza na crosta. Tu viu, 2019, né? Terminou essa grande fase, tiraram já as grandes peças do mal, as grandes cabeças, os grandes chefões e tudo mais, né? Daí restou só a cabeça desse polvo, sem já muitos braços de tentáculos, esse cerne todo. Só que daí em 2021 começou a limpeza intensa da crosta da Terra, ou seja, a limpeza chegou no nosso quintal. Começou aqui na crosta. Porque quem é que continua alimentando aquele polvo? Quem é que continua alimentando aquele anomalia? Quem restou no planeta. O que eles deixaram de legado. A gente ficou só repetindo os padrões mentais que foram passados por eles no passado. Ou seja, nós continuamos alimentando. A nossa sociedade se organizou de uma forma que continua alimentando. As entidades extrafísicas que nos acompanham porque a gente tem a mesma vibração e também continuam alimentando. Só que perceba que os grandes agora está nas nossas mãos. Parar de alimentar a anomalia, né? Então, o que começam as empresas na Crossas como? O que fazem para fazer isso? Começam onde isso está fazendo isso se manter. Aonde, né? Grandes empresas. Grandes empresas, nós temos as empresas do petróleo hoje que escravizam toda a humanidade. A gente já viu aqui nesse canal que existem tecnologias que tornam obsoleta a nossa conta de luz, que tornam obsoletas gasolina, diesel, álcool. Totalmente obsoleto. Isso só existe na nossa sociedade porque a gente é escravo ainda. Só. Não existe um planeta mais avançado. Os seres dos cosmos acham muito estranho a forma que a gente usa energia. Existe energia livre no universo inteiro. O que vocês estão fazendo explosão dentro de um motor com gasolina? Eles acham muito estranho. É óbvio. Por quê? Porque a gente precisa depender de algo, de alguém. A gente não pode ser livre ainda. Então aqui na Terra, como a gente não é livre, a gente precisa depender de alguém. Eu já fiz um vídeo aqui falando dessa tecnologia que nos libertaria. E por que ela não é liberada para nós. Vou deixar a recomendação. Então, vai mudar as empresas. Limpeza nas empresas. Limpeza nos grandes financistas. Limpezas nos sistemas financeiros. Né? Limpezas nas grandes indústrias. Limpeza nos laboratórios. Né? Porque os laboratórios, tu acha que eles foram alimentados por quem? Para criar o que criaram? Para fazer um refrigerante daqueles. Para fazer músicas que hipnotizam a população, fixando o mental delas nos chakras sexual, para que sejam teleguiadas por tudo isso que a gente está falando hoje.
para alimentar tudo que a gente tá falando, para voltar a alimentar tudo isso que a gente tá falando hoje? Pois é, laboratórios fazem as músicas mais ouvidas pela população. Então, limpeza em laboratórios, limpeza nas mídias, que manipulam e levam para cá e para lá a humanidade desde sempre, né? Limpeza nas mídias, nós vamos ver emissoras caindo aí. Ou levando outros rumos. Vamos ver. Tá decretado. Então, claro que milhares ainda estão lá, estão encarnados e estão dirigindo esses locais. E ainda tem milhares no astrofísico ainda mal intencionados. Tem. Mas a anomalia está sendo desfeita, está menor do que nunca na Terra. Está desaparecendo, está sendo desarticulada. E a mídia pode estar levando a aparecer que está tudo se encrencando e piorando. Mas não é o que energeticamente se expressa. Claro que ainda tem muita coisa para se fazer acontecendo. Tem. Mas esse processo vai acontecendo, né? Vamos pensar grande, que nem os seres de luz. Vamos pensar em 1000 anos. Como o teu ser eterno será daqui a 1000 anos? Acredita-se que todo mundo aqui da Terra daqui a 3000 anos já está levitando. Nós encarnados estamos emanando para isso. Tu, quando se irrita, quando se estressa, quando se incomoda, quando tem raiva, quando tem qualquer vetor do ego. O que é vetor do ego? É quando tu não se identifica com quem tu é. Com Deus, com a fonte criadora, com a eterna luz, com a eternidade, com o ser infinito que tu é. Sempre que tu não se identifica com isso, e se identifica como um terráqueo, um trabalhador, um professor, um ser terreno, um pobre coitado, um pobre, um sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra nada. Tu tá se identificando com o pobre, sinto muito. O universo seu vai dizer que você já fez sua vontade e tu ainda alimenta esse campo. Quem tá nessa situação, tu não precisa de experiência para aprender a lidar com essa mesa. Você é um terapeuta transformador de vidas no Radio Show. O QR Code tá aqui. Só se tu se auto-sabotar. Que é o que o inconsciente faz para se alimentar esses campos de dor. Trabalha esses campos de dor nessa plataforma. Encontre eles, elimina. Tu vai ver o que acontece com a tua vida. Salto que ela dá. Em todas as áreas. Então, os encarnados, nós ainda estamos... Então, o que eu quero dizer no vídeo de hoje é que essa transmutação vai continuar acontecendo e essa anomalia chegou no menor patamar de todos. Já desde a época que ela começou a ser gerada, né? Lá no decair do Egito, lá. Tá? Então, é um excelente sinal e vocês estão conscientes de que isso existe, de que isso é uma realidade energética e como se libertar dela, dessas energias, desses campos de dor e tudo mais, e que essa energia está diminuindo muito e que isso é o ponto da gente comemorar nos passos da regeneração rumo ao próximo estágio que nós vamos entrar agora a partir de 2057, que é o espaço de regeneração e provas, né? Provas e regeneração, porque as provas não param. A gente vai entender por quê em um outro momento aqui no canal. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Deem o like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, aperte esse botão para se inscrever se não for inscrito. Espero vocês dia 1 do 7 no Radio Show. E é isso, pessoal. Bom entender essas coisas, né? A gente continua os nossos assuntos numa próxima oportunidade. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!